A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Um pastor compartilhou as seguintes palavras inspiradoras. É essencial compreender que o Espírito Santo é mais do que uma mera força a ser utilizada. Ele é uma presença pessoal a ser conhecida. Queridos ouvintes, convido você a se juntar a mim nessa jornada, mergulhando na palavra de Deus, enquanto buscamos uma compreensão mais profunda do Santo Espírito. Vamos explorar o que a Bíblia nos revela sobre este precioso membro da Trindade. Ao examinarmos a passagem de Romanos 8, 26 e 27, encontramos uma visão poderosa do papel do Espírito Santo em nossa vida de coração. Esta porção das Escrituras nos revela que a capacidade de comunicação do Espírito Santo transcende a linguagem humana. É uma linguagem divina que nos encoraja a confiar na intenção sagrada do Espírito. Devemos entender que Deus compreende e responde às nossas necessidades mais profundas. Assim, enquanto exploramos esse tema, convido você a se unir à nossa oração. Desejo concentrar nossa atenção em uma breve passagem, porque ela oferece uma perspectiva única sobre o poder do Espírito Santo em nossa vida de oração. Vamos permitir que a mensagem desse versículo nos guie em confiança. Sabemos que o Espírito Santo está ativamente intercedendo por nós. Romanos, capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Este versículo reconhece e celebra a atuação do Espírito Santo em nosso papel como auxiliador, especialmente nos momentos em que nos deparamos com fraqueza ou incerteza. Há ocasiões em que nos esforçamos para expressar nossas orações ou mesmo para discernir sobre o que deveríamos orar, e neste momento que o Espírito Santo se coloca ao nosso lado, intercedendo em nosso nome com gemidos profundos que ultrapassam a limitação da linguagem humana. Paulo destaca de maneira abrangente como o Espírito Santo especificamente nos assiste em nossa vida de oração. Ele chama a atenção para as limitações inerentes à nossa humanidade, momentos em que não possuímos todas as respostas ou as palavras para expressar com precisão nossos pensamentos e necessidades. Nestas circunstâncias, é o Santo Espírito que preenche a lacuna entre nós, inadequação e a perfeição de Deus, compreendendo gemidos que não podem ser expressos em palavras, simbolizadas a capacidade do Espírito de compreender e comunicar as profundezas de nossos corações, mesmo enquanto não conseguimos articulá-las por nós mesmos. A importância do Espírito Santo em nossa vida de oração torna-se evidente. Ele é o nosso auxílio em momentos de fraqueza, quando muitas vezes nos sentimos incapazes de orar em tempos nos quais não sabemos exatamente o que orar, além dos pedidos habituais, e o Espírito Santo que nos capacita e intercede por nós. Em resumo, ele é a força que impulsiona nossos corações, compreendendo e expressando o que nós, por vez, não conseguimos por conta própria. Mateus capítulo 6, versículo 7 diz: E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos.
Um dos equívocos mais significativos que podemos cometer reside em orar sem a orientação, liderança ou influência do Espírito Santo. Quando confiamos apenas em nossas próprias capacidades, nossas orações correm o risco de tornarem-se vazias, meras repetições vaidosas. No entanto, ao nos rendemos ao Espírito Santo em busca que ele seja o intercessor em conformidade com a vontade de Deus, experimentamos a perfeição do seu auxílio. O Espírito Santo é o ajudante ideal, pois é ele quem apoiará nossas orações, tornando-as versos eficazes. Ao permitirmos que ele influencie e oriente nossas petições, nossas preces, adquires profundidades e significados, não mais simples repetições vazias, mas sim uma comunicação sincera e alinhada com a vontade divina. Em nossa humildade diante do Espírito Santo, encontramos um parceiro perfeito para interceder por nós e tomar nossas orações verdadeiramente eficazes. Romanos capítulo 8, versículo 27 diz: "É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos." Este versículo destaca a maravilhosa compreensão de Deus, o Pai, que conhece profundamente nossos pensamentos e intenções. A mensagem transmitida pelo Espírito Santo, ao interceder em nosso nome, está em total sintonia com a vontade de Deus. A expressão "o Espírito implora por nós" ressalta a harmonia perfeita entre o Espírito Santo e Deus, evidenciando que a intercessão não é aleatória ou desconecta. Pelo contrário, ela se alinha completamente ao plano e propósito divino por nossas vidas, assegurando-nos que, mesmo enquanto não sabemos orar ou estamos incertos sobre nossas circunstâncias, o Espírito Santo preenche a lacuna de comunicação, intercedendo em nosso nome de acordo com a perfeita vontade de Deus. Se eu tivesse que aplicar isso a um jovem cristão, eu o encorajaria a pensar em seus pais, que muitas vezes sabem como estão se sentindo mesmo quando não dizem uma palavra. Deus é semelhante, mas ele nos conhece em um nível muito mais profundo, entendendo cada pensamento e sentimento em nossos corações e mentes. Ele conhece exatamente o que precisamos, mesmo que não o expressamos em palavra. O Espírito Santo trabalha incansavelmente para nos ajudar, garantindo que estejamos alinhados com o desejo de Deus. Quando você quiser conversar com Deus e não sabe o que dizer, convide o Espírito Santo. Peça a Ele para ajudá-lo a conversar e se comunicar com Deus em seu nome. Agora, unimos nossos corações em oração. Querido Espírito Santo, buscamos uma comunhão frutífera em um relacionamento mais profundo contigo. Oramos para que rejuvenesce nossa vida de oração, despertando em nós o poder para superar qualquer obstáculo que enfrentamos, capacitando-nos a vencer tudo o que nos impede, selando-nos como teus santos para que o inimigo não nos veja desprotegido. Acima de tudo, cria em nós um apetite constante para buscar a Deus com sinceridade, fervor e consistência. Oramos para sermos guiados pelo Espírito Santo em todas as nossas ações e direções, que Ele nos conduza em relação a nós, companhia, levando-nos a fazer escolhas sábias em relação a nosso círculo interno e influência. Pedimos para não seguir o conselho dos ímpios ou nos associar aos pecadores. Ajude-nos a permanecer longe do caminho dos encarecedores. Agradecermos ao Senhor Jesus por nos enviar o Consolado, o Santo Espírito, sempre que nos sentimos impotentes.
oro ao Espírito Santo que nos ajude nos momentos de desânimo e cansaço, fortalecendo-nos para orar quando nos sentimos fracos. Que o Espírito Santo seja louvado e honrado em nossa vida e que todas as nossas ações e palavras sejam guiadas por Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.